Shabbat Shalom Ahim, Shabbat Shalom Haverot. Sejam muito bem-vindos. Hoje, Parashá de Shemot, capítulo 23. Eu estou gravando esse estudo porque aqui está chovendo e eu fiquei com medo da chuva ficar muito forte e a energia cair e a gente não poder fazer essa transmissão de hoje. Então eu já me adiantei, estou aqui com essa gravação, mas eu preferia estar ao vivo para que a gente até pudesse conversar um pouco com vocês online. Mas, Baruch Hashem. Então, hoje, no capítulo de Shemot 23, nós continuamos a tratar de leis. E hoje eu vou fugir um pouco do aspecto psicológico. A gente vai falar mais de leis e dos seus sentidos, né, dos seus significados, com um pouco mais de profundidade. E é claro, por ser um estudo um pouco mais profundo e ter muitas leis dentro desse capítulo, nós não trataremos de todas. Mas se alguém, porventura, tiver alguma dúvida, durante a semana, a gente pode estar conversando sobre algum outro ponto de Shemot 23. A nossa Parashá, ela começa assim: Tu não suscitarás um falso aviso. Não ponha tua mão com o mal para ser uma testemunha injusta. Então vamos começar com essa. O que seria uma testemunha injusta? Será que seria aquela testemunha mentirosa? A testemunha falsa? Aquela testemunha que está mentindo para incriminar alguém? Ou será que o que a Torá está tentando dizer aqui é que se o testemunho, mesmo sendo uma verdade, seja injusto, então não ande com essa testemunha, não concorde com essa testemunha. Não faça parte desse tipo de testemunho. Porque a Torá, ela tem um princípio básico. Antes de cada mitzvah da Torá, existe a misericórdia. Então, se alguém fez alguma coisa de errado e teve uma testemunha, essa testemunha, inicialmente, ela tem que procurar o máximo possível fazer justiça e ter a esperança e ter a expectativa de que aquela pessoa que fez o mal, que praticou algo de errado, que ela conserte aquilo que ela fez de errado. Então esse é um princípio básico da Torá. Não é pegar uma pessoa que cometeu uma transgressão, que cometeu um erro e puni-la. Não é esse o propósito da Torá. Então, não suscitarás um falso aviso. Não ponha a tua mão com o mal para ser uma testemunha injusta. Mas aqui também está falando de um falso aviso, de uma mentira. Né? Agora, o que seria isso? Um falso aviso pode ser aquela acusação de alguma coisa que você não sabe com profundidade. Aconteceu tal fato. Ali tem todas as provas, ali tem o cenário, ali tem os acontecimentos que demonstram que a pessoa fez alguma coisa. Mas em essência, por que a pessoa fez aquilo? O que levou ela a praticar tal ato? Então é justamente esse ponto que o texto ele tenta tratar. E é claro, um juiz, alguém que escuta um testemunho, ele não deve aceitar um relatório falso. Ele também não deve se ajuntar sua alma, nem ouvir aquilo que uma pessoa maledicente, fofoqueira, que faz lachonará, tem a dizer. Então, se você percebe que uma pessoa está falando de outra pessoa e o intuito que ela tem é simplesmente de maldizer o outro, então não escute essa pessoa. Mas se você percebe que o intuito dela te contar alguma coisa é fazer justiça, é auxiliar, é ajudar, é corrigir e etc., se o intuito é esse, então você escuta essa pessoa.
Geralmente, os maledicentes, aquelas pessoas que falam mal de outras pessoas, elas sempre trazem uma carga moral própria dela mesma para justificar o que ela está falando. Então ela vem com moralismo para comparar o que a outra pessoa fez de errado. Geralmente essa é a estratégia do maledicente, da pessoa fofoqueira. Nós chamamos isso de Lashon Nará. Lashon Nará quer dizer língua má, língua fofoqueira, língua maledicente. E nós temos que lembrar também que o maledicente, que é aquela pessoa moralista, aquela pessoa que tem por missão julgar a quem está sendo denunciado e lançar a ele uma má imagem, é um tipo de pessoa que ela vai tentar ganhar a sua confiança. Ela vai tentar ganhar o seu juízo. Ela vai tentar misturar a alma dela com você. E ela não tem a noção de que ela está criando, com essa fala, com essa acusação, com essa denúncia, com esse testemunho, ela não tem a noção de que, na verdade, ela está criando uma má imagem de um ser criado à imagem e semelhança de Elohim. E, na verdade, ela está falando mal de Elohim. E você não deve unir forças com uma pessoa iníqua. Você não deve unir força com essa pessoa. Com uma pessoa que, por mais que ela apresente uma moralidade, ela está sendo uma pessoa corrupta. E quando uma pessoa ela se une a um acusador, ou algum relatador, alguém que está contando algo, quando você se une a uma pessoa assim, você está se unindo à alma dessa pessoa. E quando ambos fazem isso, aquele que fala e aquele que escuta, você está, na verdade, roubando a alma do próximo, roubando a imagem de outra pessoa, da pessoa que está sendo acusada, relatada dentro daquela conversa. Então, quando você cria uma imagem em cima daquela pessoa, porque a pessoa, como todos nós, a pessoa que comete um erro, uma falha, isso não quer dizer que ela é aquilo que ela fez. Nós não sabemos o momento dela. Nós não sabemos as situações pelas quais ela vive. E geralmente, um tipo de erro, um tipo de falha que acontece na vida de uma pessoa, às vezes ele se repete. Existe uma tendência de acontecer aquilo. E as pessoas não conseguem perceber isso. Atribuir a uma pessoa características é o mesmo que tentar fazer ou destruir a imagem dele. É você estar mudando a imagem de uma pessoa, mesmo que ele tenha praticado o que está sendo acusado. Isso é desse modo quando o que fala, ele realmente, lá no fundo da alma, ele não tem intenção de dar oportunidade de o acusado consertar o erro. Ele não quer isso. Ele não busca por isso, ele não age, ele não trabalha por isso. O único intuito, o único objetivo que ele tem é de divulgar o erro do acusado. E se o erro não for corrigido, ou se o erro for corrigido, a pessoa que acusa, ela tem que prestar muita atenção naquilo que ela está fazendo. Porque se primeiro ela der oportunidade para aquela pessoa corrigir o seu erro, não vai haver nenhuma necessidade dela divulgar, dela acusar, dela dar um falso aviso daquela pessoa. Mas o acusador,
e nós sabemos que em hebraico Satan quer dizer acusador, opositor, mas o acusador, o Hassatan, que divulga a vida de outra pessoa, os erros de outra pessoa, sem respeitar a oportunidade da correção, esse acusador, ele se torna transgressor da Torá. E desse não se deve dar ouvidos e não se deve unir à sua alma. Nem deve caminhar com ele, nem deve sentar à mesa dele. Nós lemos na Torá que Elohim, ele fez a imagem e a semelhança do homem com a dele próprio. E quando outra pessoa muda a imagem do próximo, isso é uma transgressão da Torá. E apesar de termos nossas falhas, cometermos os nossos pecados, nossa alma ela continua a representar Elohim, mesmo quando nós desobedecemos e quando nós pecamos. E fazer fofoca, que é o trabalho de mudar a imagem de uma pessoa através de falar mal ou de falar do mal dessa pessoa, isso é proibido pela Torá. Isso é considerado como transgressão da Torá. Isso é chamado de Lashon Hará. É o emissário dos falsos avisos. Suponhamos que uma pessoa tem cometido um pecado. E ela se arrependeu e ela se corrigiu desse pecado. Isso significa pela Torá que esse pecado, um pecado que foi perdoado porque houve arrependimento e correção, esse pecado, ele não existe mais. E se alguém fala, e se alguém acusa, e se alguém dá um aviso daquele pecado que para aquela pessoa que praticou já foi apagado, isso é um falso testemunho, isso é um falso aviso. E mesmo se a pessoa que praticou atos que consideramos imorais e pecaminosos, e se nossa fala atacar a imagem dessa pessoa, nós também seremos considerados pecadores, mesmo que usemos nossa moral para justificar a nossa acusação. No lugar de acusar, a Torá tem uma outra mitzvah, Torecha, que significa corrigir o próximo. É muito melhor corrigir o próximo do que acusar o próximo. E cada alma pecadora pertence a Elohim. E quando uma pessoa fala mal de outra pessoa, para outra pessoa e para outra pessoa, até o que falou e até o que ouviu se tornam testemunhas da imagem da pessoa que se falou mal. Por isso a Torá nos avisa, não dê ouvidos a calúnias. Incriminar outra pessoa é o mesmo que roubar. Nesse caso, roubar é roubar a imagem elohímica de Elohim que existe naquela pessoa. Então é muito perigoso. Nós temos que guardar muito a nossa língua e a nossa fala. Então observa se a pessoa que fala de outra pessoa, se o intuito dela, se o objetivo dela é ajudar a pessoa que errou a consertar, escute essa pessoa. Nós devemos fazer isso, até mesmo para cumprir a Torecha, que é a mitzvah de corrigir o próximo. Agora vamos para o verso 2. Tu não seguirás uma multidão para fazer o mal. Tu não irás atrás de uma multidão para fazer o mal. Nem uma demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer aquilo que é justiça. O que a Torá quer dizer com isso? Tu não seguirás uma multidão para fazer o mal.
Sabe quando levanta uma pessoa no meio de um grupo de pessoas, e ela começa a falar mal de uma pessoa, e a criticar, e a apontar os erros, e as outras pessoas começam a ouvir aquilo, ficam indignadas com a situação e começam a condenar a pessoa que foi falada. E nós temos uma palavra, uma frase, aliás, que nós usamos muito, que é um cumprimento. Nós falamos Shalom Aleichem, paz para você. Isso significa que unimos nossa alma a de outra pessoa a qual nós cumprimentamos. Olha só, uma simples fala te une à alma de outra pessoa. Essa palavra Aleichem, até você, ela está no plural, mesmo quando nós cumprimentamos apenas uma só pessoa. Nós falamos Shalom Aleichem. Pois quando duas pessoas se encontram, há uma conexão de almas. Da mesma forma, tudo que falamos e compartilhamos com outras almas. Shalom Aleichem traz um significado muito importante. E significa: deixe a paz fazer misturar nossa individualidade em pluralidade. Deixa a nossa alma misturar entre nós. Então, sempre que ideias elas são transmitidas, elas passam de uma alma para outra, de uma consciência para outra. E é nisso que ocorre a mistura de almas. Imagina você misturar-se na alma de uma pessoa que está falando mal da imagem de outra pessoa. Você está sendo participante desse pecado. Vamos ao verso 3. Nem tu favorecerás um homem pobre na causa dele. Nem tu favorecerás um homem pobre na causa dele. Se tu encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, indo aleatoriamente, correndo por aí, tu certamente o devolverás novamente a ele. E se tu vires o jumento daquele que te odeia, deitado sobre suas cargas, o jumento está carregando uma carga muito pesada, de repente ele prostra. É isso que o texto está dizendo. E se tu fingir, e se tu fugir de não ajudar, é uma transgressão da Torá. Jumento, em hebraico, é Hamor. E Hamor também significa outras coisas. E o texto, ele traz assim algo um pouco mais profundo. Se tu vires o jumento, então quando você vê o jumento, isso significa que a sua alma ela está consciente daquilo. A sua alma já se conectou àquilo. E burro em hebraico, Hamor, também significa objeto, coisa, matéria, o corpo material. E o corpo material é aquilo que nossos olhos veem, é aquilo que a nossa consciência física identifica. Então aqui está falando muito mais do que você vê um jumento prostrado. Aqui está falando de coisas, de matéria, de corpo. Então não é só quando uma pessoa que você não gosta está tendo problema com o jumento. É qualquer coisa daquela pessoa que possa prejudicá-la e você pode consertar, ajudar, e você nega isso, essa rejeição da ajuda, ela se torna uma transgressão da Torá. Alguém que você vê, que você odeia. Alguém que você discorda, ou não se consegue se relacionar com Shalom, ou seja, seu inimigo. É disso que a Torá ela está falando. E se você não ajuda essa pessoa, você se torna um transgressor da Torá. O que significa deitado sobre suas cargas?
caminhando com dificuldade e reclamando do peso da Torá que Elohim colocou sobre aquela pessoa para ela guardar. Agora, olha o que a Torá ela está te falando. Se aquela pessoa que você não gosta, que você tem alguma coisa contra ela está tendo um peso muito grande no caminhar dela, ela está reclamando do peso da Torá, do peso que Elohim colocou sobre ela, e ela está tendo dificuldade em guardar aquilo. E qual é o seu papel? Qual é a sua função? O que a Torá está te mandando você fazer? Muito simples. Tu te absterás de deixar isto para ele, ou seja, tu vai fingir que não viu nada. Isso é transgressão da Torá. Essa, na verdade, ela é uma oportunidade em diminuir o inimigo aqui no mundo. E quando a pessoa rejeita ajudar um inimigo, ele está aumentando a inimizade. Mas quando você ajuda essa pessoa, quando você passa a colaborar para o bem dessa pessoa, você está diminuindo um inimigo seu aqui nesse mundo. E você estará acrescentando um irmão em seu coração. Esse é o momento em que a dificuldade dele proporciona a você condições ideais de aproximação para que ambos sejam fortalecidos espiritualmente e fisicamente no Avodá Elohim. É muito melhor você ter um amigo do que um inimigo. A Torá, para um corpo cuja alma ainda não é livre, ainda é um escravo, e a Torá é um fardo, e o corpo, quando fala mais alto do que a alma, aquele corpo que domina a alma, que geralmente até se tornam inimigos da Torá, acha a Torá pesada. E quando o corpo percebe que a Torá é uma fonte de vida, a alma passa a alimentar o corpo e o corpo passa a viver dentro dos princípios da Torá. E é justamente por isso, para algumas pessoas, a Torá ela é um conjunto de leis pesadas. Então, para quem não gosta de cumprir a Torá, vai entender que a Torá são leis e leis pesadas. Mas para quem gosta, quem ama, quem se apaixona, quem passa a ser um cumpridor de Torá por emuná, por fé, por fidelidade, a Torá passa a ser um princípio de vida em vez de simplesmente uma lei. Baruch Hashem, verso 6. Tu não desviarás o direito do teu pobre na sua demanda. Tu manterás longe de falsidade. E ao inocente e ao tzadik, ao justo, não os matarás, porque eu não justificarei o mal. Olha o que a Torá está falando aqui. Aqui está falando do inocente e está falando do justo. Quando a Torá fala de inocente e fala de justo, ela não está falando de uma pessoa que nunca pecou, que nunca errou, que nunca fez nada de errado na vida. A Torá está falando de uma pessoa em estado de inocência, em estado de justiça. Se você pecou, mas você se arrependeu e você consertou aquilo e você teve o perdão, agora você está em um estado de inocente. Ninguém pode te acusar. Nem Satã vai te acusar mais. Aí vem uma pessoa, um ser humano de carne e osso, e passa a te acusar. E o Eterno fala, porque eu não justificarei o mal. Essa justiça, esse mal, ele não será justificado. Não pelo Eterno. Verso 8. E não tomareis qualquer suborno, pois o suborno cega o sábio e distorce as palavras do tzadik. Um suborno, ele cega o sábio e distorce as palavras do tzadik. Agora eu quero chamar a sua atenção para suborno. O que é um suborno?
Será que suborno aqui é só aquela pessoa que está dentro de um litígio ali, e aí ele vai lá e coloca um dinheirinho, ele paga uma propina para o juiz? Será que é desse suborno aqui que a Torá está falando? Não. Não é esse suborno. O suborno que a Torá está falando aqui é um suborno até mesmo emocional. Imagina, chega uma pessoa muito pobre diante de um juiz e começa a chorar, e lamenta que foi injustiçado, que levou prejuízo, que alguém mais poderoso e mais forte deu prejuízo a essa pessoa. Aí o juiz se compadece, ele toma aquela dor para ele, e ele vai e julga a causa e dá ganho de causa para a pessoa pobre. Isso acontece muito. Isso acontece o tempo todo. A justiça da Torá, ela independe da parte pobre ou da parte rica. A razão da Torá é outra. E muitas pessoas, muitas vezes, aproveitam da sua situação para ganhar o compadecimento, a dó de outra pessoa, para ela poder conseguir algo. Isso é uma moeda de suborno. Então tome muito cuidado com o coitadinho, com a coitadinha. O coitadinho e a coitadinha, ele vai tentar ganhar o seu coração. Ele vai tentar ganhar a sua pena. E com isso, ganha o seu juízo. E a Torá está proibindo essa situação. Baruch Hashem.